Olá, meu nome é Roberta Brizola, eu sou astróloga e eu tô aqui para contar para vocês a respeito das previsões astrológicas para o signo de Capricórnio no ano de 2022. Duas informações muito importantes para vocês conseguirem acompanhar melhor esse vídeo. Primeiro, as previsões que eu faço é com base no Sol ou no signo solar. Então não adianta você ter planetas em Capricórnio, ascendente, casas em Capricórnio. Não. Eu falo aqui, a análise que eu faço é com base no signo solar ou em astrologuês para quem tem Sol em Capricórnio. Segundo, assiste o vídeo todo, porque não é porque está tudo separadinho aqui por datas que eu vou limitar as informações enquanto eu estiver falando daquela data específica. Às vezes eu tô lá no final do vídeo, lembro de algumas coisas que são muito importantes, aí eu vou falar. E se você se limitar só aquela parte do vídeo que diz respeito ao seu período, né, a sua data de nascimento, você vai perder muita informação. Então assiste, acompanha o vídeo todo, assiste até o final. Tem muita informação, com certeza absoluta, vai valer muito a pena. Bom, vamos começar aqui esse panorama geral, essa ideia do que é que vai afetar todos os capricornianos em 2022. Tá? Primeira coisa, a passagem dos nodos lunares, né? Tanto o nodo norte, que está lá em Touro, quanto o nodo sul, que vai estar em Escorpião, vai fazer aspecto positivo com essa energia capricorniana. O nodo norte em trígono, em Touro, então faz um aspecto de trígono extremamente positivo. O nodo sul em Escorpião é um sextil, é um aspecto positivo, mas ele tem menos força do que o trígono. Como que vai funcionar então? A gente vai mirar mais no norte, vai mirar mais no sul? São dois aspectos que são positivos, o que vai influenciar mais? Essa ideia desse ângulo, né, de Capricórnio com os nodos vai fazer com que 25% da energia, do olhar do capricorniano esteja olhando para o nodo sul em Escorpião, ainda pensando no passado, ainda querendo remontar o passado, voltar ao passado, que é disso que se trata o nodo sul. Mas a gente tem 75% dessa energia e desse olhar lá para esse trígono com Touro com o nodo norte, que aí já está pensando no futuro, que daí já está pensando num novo jeito de fazer, de construir, de estruturar, já está pensando em como fazer mais com menos, né, de todos os excessos que precisam ser tirados, de todos os supérfluos que precisam ser tirados, e dessa volta para a base, para a essência, e quase que para o mínimo necessário que a gente vai precisar viver agora com esse nodo norte, passeando, né, ou passando ali por Touro. Então, sim, tem aqueles 5 minutinhos de nostalgia de que era de um jeito e era muito mais interessante, né, ou era muito mais, tinha uma opulência maior, né, tinha uma abundância maior. Tinha, e realmente tinha, né? Só que agora a gente está tirando tudo isso, todos esses excessos, e a gente precisa vivenciar algumas outras coisas. Então, sim, vai ter aquele momento para o capricorniano que ele vem dessa nostalgia, né? De como que era, de como eu gostaria que continuasse sendo daquele jeito. Mas o capricorniano, extremamente prático, racional, direto e objetivo, com certeza absoluta, vai colocar essa nostalgia aí no bolso e vai dizer, pronto, não é mais, né? Vamos olhar para frente, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos ver o que é que tem para construir, vamos ver como que eu posso fazer, trabalhar e produzir, que essa é uma temática muito capricorniana e está super conectado com essa missão kármica do momento, que é do nodo norte, lá em Touro. Tá? Então isso vai afetar todos os capricornianos, até porque junto com os nodos lunares a gente tem os eclipses, então aí os capricornianos vão ser afetados por todos os eclipses do ano. E aí quando eu for falando aqui dos decanatos, né, eu explico direitinho como que vai funcionar cada eclipse para cada decanato. Tem uma outra coisa aqui que vai afetar todos os capricornianos também até maio, que é a passagem de Júpiter em peixes, né? Então até maio Júpiter passa pelo signo de peixes todinho, e peixes faz um sextil, né? É um outro aspecto positivo, um pouco mais fraco, mas ele é um aspecto positivo,
né? E esse Júpiter em Peixes, ele traz um sentimental, um emocional, um saudosismo, até mesmo uma certa é, esperança, talvez desmedida, uma esperança talvez exagerada, uma certa indolência, inclusive, tá? Isso vem, esse Júpiter em Peixes, ele vai funcionar, na verdade, como se fosse um bálsamo para os capricornianos. A visão dos capricornianos, ela tende a ser um pouco uh, branca e preta, cinza demais. E quando Júpiter passa por Peixes e amplia, né, e aumenta toda essa ideia de que a gente precisa pensar em outras coisas, a gente precisa olhar todo um lado que ele não é só prático e racional e material, né? Ele é para além do material, ele fala do espiritual, do emocional, da empatia, do olhar para o outro, né? Na verdade, ele faz com que o capricorniano expanda um pouquinho a sua necessidade e de lidar com essas coisas dentro de si, com o seu emocional, com o seu espiritual, né? Então é um momento onde esse Júpiter em Peixes passa e ele entrega como se fosse essas bênçãos para o capricorniano, de não olhar as coisas tão preto e branco ou tão cinza, que pode ser mais colorido, que junto com muito trabalho, compromisso e responsabilidade, pode ter prazer, sim, pode ser gostoso, sim, né? Eu posso me conectar com as coisas e com as pessoas, não só pelo viés da estrutura do trabalho e da responsabilidade, mas pode ser prazeroso também, pode ser gostoso também, né? Eu posso curtir isso enquanto eu estou fazendo as coisas. Eu não vou ser menos produtivo, menos responsável, né? Porque eu estou curtindo, me divertindo, ou sentindo prazer naquilo que eu estou fazendo ou com as pessoas com as quais eu estou. Então, na verdade, Júpiter até maio vem entregando essa bênção, esse bálsamo para os capricornianos, né? De dar a sensação de que está mais leve. Por que está mais gostoso? Por que está mais prazeroso? Né? Não precisa ser tudo tão preto e branco, não precisa ser tudo tão cinza. Não é para ser assim. Pode ser leve, pode ser gostoso. E o capricorniano até maio vai estar aprendendo isso, né? Vai aprender essa coisa do eu também posso desfrutar. Eu também sou uma pessoa que merece curtir, ter um lazer, desfrutar também da parte boa da vida. Porque às vezes o capricorniano, ele por si só, vai buscar para ele mesmo a parte que é mais dura e que é mais pesada, como se a vida precisasse ser uma saga e fosse só responsabilidades e fosse só tão dura. Isso às vezes o próprio capricorniano transforma a vida dele desse jeito. Parece que só o sofrimento molda ou lapida o homem e traz os resultados. Calma, não é assim. Não precisa ser assim. Óbvio que nada vem de graça, tá? Mas também você não precisa ir para o extremo oposto, aonde tem que transformar a sua vida numa saga épica, aonde capítulo atrás de capítulo é dor e sofrimento e superação. E esse Júpiter em Peixes até maio vai trazer essa ideia do pode ser leve, você pode curtir, você pode se divertir, você pode compartilhar responsabilidades, né? Você pode delegar responsabilidades, você não precisa pegar tudo e carregar. E delegar não significa abandonar, delegar significa eu entrego, eu fico supervisionando, tá? Senão você vai fazer aí achar que tá tudo dominado e não tá. Delegar não é abandonar, tá? Lembre-se dessa diferença. Então, viva um pouco isso mais leve, viva um pouco isso de uma maneira mais gostosa, não se pressione tanto. Júpiter em Peixes vai trazer esse bálsamo para você, de entender que as coisas podem ser leves, podem ser gostosas, você pode curtir enquanto você tá ali ralando, trabalhando, construindo o seu império, tá bom? Os Mercúrios retrógrados aqui também do ano todinho vão afetar os capricornianos, né? Final de maio, final de janeiro, final de maio, final de setembro. Nós temos Mercúrio retrógrado e eles começam esse ano nos signos de ar e eles finalizam nos signos de terra, né? Todos os Mercúrios retrógrados ao longo do ano, eles começam no signo de ar e aí já passam para o signo de terra. E isso significa
que tem-se a necessidade não só de pensar de um jeito diferente, mas de construir, de materializar de um jeito diferente. E se falamos em materializar, estamos falando de Capricórnio, né? Então, essa ideia do remodelar a forma como a gente está construindo as coisas, como a gente está materializando as coisas, como estamos ganhando a vida, como estamos construindo a nossa vida, ele está muito presente nesse ano de 2022. E se falou em materializar, em trabalhar, em construir, em realizar, falamos com Capricórnio, né? Então, esses mercúrios retrógrados ao longo do ano vão afetar todos os capricornianos. À medida que eu for falando dos decanatos aqui, eu falo como cada mercúrio retrógrado vai pegar vocês aí, tá bom? Enfim, falei aqui dos eclipses, dos nodos, que vai pegar todos os capricornianos, os mercúrios retrógrados e Júpiter também até maio, que vai passar aí fazendo contato, aspecto com todos os capricornianos. Olivia sempre gosta de aparecer, né, Olivia? Cansou de ficar no colo? Vou colocar você no chão, então. Vai lá. Pronto. Capricornianos do primeiro decanato, nascidos entre 22/12 a 31/12. A primeira informação que nós temos aqui a respeito da quadratura de Júpiter em Áries. Logo depois que Júpiter sai, né, dessa energia extremamente positiva pisciana, ele entra em Áries, né? Então, de maio até julho, esse planeta entra em Áries. Júpiter em Áries, Júpiter por si só expande, cresce, aumenta, alimenta, põe volume no lugar onde ele está. E se ele está em Áries, e Áries é pressa, é acelerar, é ir rápido, é fazer para ontem, é muita energia, é muita velocidade, significa que ele vai aumentar ainda mais isso, né? Áries já quer as coisas para ontem, Júpiter em Áries vai querer as coisas para o mês passado. Isso vai imprimir uma velocidade muito grande, tá? E aí, quando a gente fala em velocidade muito grande, a gente não conversa numa boa, não é a pegada de Capricórnio. Capricórnio é da solidez. A solidez não se constrói de um dia para o outro. A solidez se constrói com o tempo, dia após dia, trabalhando, né, incessantemente com constância daquilo que você está colocando. As coisas que são colocadas de um dia para o outro, elas não é que não funcionam, elas só são efêmeras, elas não funcionam por longo tempo, muito menos elas vão ser para sempre, né? E tudo isso não é a linguagem capricorniana. Essa coisa da velocidade, do miojo que você coloca ali, 3 minutos está pronto, mas não alimenta, né? Não, você come, você enche a sua barriga, mas aquilo ali não se transforma em nada dentro de você. Isso não é muito a pegada capricorniana. Então, nesse período aqui, entre maio até julho, onde Júpiter transita pela energia ariana, traz um pouco de conflito para os capricornianos nascidos aí no primeiro decanato. Porque vocês vão olhar que todas as coisas estão passando como se o mundo estivesse passando como num filme em alta velocidade por vocês. E vocês vão dizer, poxa, mas as coisas estão indo tão rápido e está numa velocidade tão rápida, né? E de hoje para amanhã e de amanhã para depois de amanhã, parece que esses crescimentos, esses volumes exponenciais, e eu tô aqui nessa marcação de passo, você vai se sentir um pouco deslocado, você vai inclusive se sentir um pouco tentado a largar essa construção sólida que você está fazendo, né, e partir para isso aonde tudo cresce exponencialmente de um dia para o outro, né? E não vou dizer para você faça, não vou dizer para você também não faça, mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: essa energia de Júpiter em Áries, a gente precisa ter muito cuidado para lidar com ela. Porque como ela vem muito rápido, ela leva a gente tão rápido que não dá tempo da gente raciocinar para onde a gente está indo e o que é que a gente está fazendo. Então são alguns sims que a gente dá na hora e que depois a gente vai ver que talvez não era tão interessante assim, né? São algumas coisas, sabe aquele do tipo, vem comigo que no caminho eu te explico? Vai dar muito ruim essa história do eu vou indo e vou fazendo e eu não pensei direito em como que eu vou fazer as coisas, né? Mas surgiu uma oportunidade e essa oportunidade, tipo, você, né, falta 4 minutos e 32 segundos, senão você perde essa oportunidade.
Não vai. Não vai, primeiro porque nem é a sua pegada, você nem tem esse. Não é que você não tenha capacidade, não, mas é que essas coisas promovidas por Júpiter em Áries, elas são efêmeras e passageiras demais para aquilo que você considera como algo bom e válido para você. Então tem um custo muito alto e muitas vezes pode até ser que tenha um retorno, né, no mesmo tamanho do custo que teve de tempo, de atenção, de energia, de dinheiro, só que não é duradouro. Tá? Então, esse não duradouro é algo para o capricorniano que não é interessante. Sem contar que a ideia, né, uma das principais lições que esse Júpiter em Áries traz para gente é aprenda a parar e aprenda a pensar antes de entrar dentro de alguma história, antes de dar um sim para algum trabalho, algum contrato, alguma proposta, algum relacionamento que é promovido nesse período de Júpiter em Áries. Porque ele vem muito rápido, né? Ele, como precisa de uma agilidade muito grande, a gente não tem muito tempo para pensar. Então, principalmente entre maio e julho, apareceu alguma coisa, estão te propondo alguma coisa, apareceu uma proposta nova de trabalho, apareceu uma pessoa, né, super envolvente querendo se relacionar e tal. Tudo aquilo que for muito rápido que aparecer na sua vida entre maio e julho, deixa essa ideia dormir pelo menos uma noite aí, até para você ter um pouco mais de clareza, né, para entender. Faça as contas, não tenha medo de fazer as contas daquilo que estão te apresentando, de botar no papel, né, de fazer a projeção verdadeira, de estudar aquilo que está sendo proposto para você, tá? Porque apesar de Júpiter em Áries ele ser muito rápido, né, ele não é uma coisa que ele é duradoura, que ele é sólido, porque tudo para ser duradouro e sólido precisa de tempo, tá? Então, nesse período aí, você vai sentir um pouco de desconforto por achar que as coisas estão indo muito rápido, as pessoas estão indo muito rápido e você não está conseguindo acompanhar, né? Como se você estivesse em descompasso com tudo o que está acontecendo e com a velocidade, e parece que está todo mundo correndo e eu tô aqui apenas caminhando. Calma, né? É o passo de cada um, é o passo que vale a pena para cada um. Eu sei que para você, capricorniano, não vale a pena correr, né? Porque quando a gente corre, a gente se desgasta muito mais, a gente pode ser que a gente cubra uma distância, né, em menos tempo, mas a gente não tem permanência. Caminhando a gente vai muito, muito, muito mais longe do que correndo, com certeza absoluta. Então dá uma seguradinha aí, maio até julho, vem um pouco de ansiedade, vem um pouco, né, de estresse, de descompasso, de sensação de descompasso em relação às coisas, como as coisas estão acontecendo, mas não fica preocupado, não, porque, né, aquilo que está sendo promovido não é algo que combine com você. Se você for bancar alguma coisa que aparece nesse período, pare, pense, faça bem as contas e calcule tudo muito bem, ok? Outra coisa, né, que a gente tem aqui funcionando ainda para o primeiro decanato, isso é um pouco mais para frente, é o Mercúrio retrógrado no signo de Libra, de 9 de setembro a 22 de setembro. Né? Esse Mercúrio retrógrado, ele pega numa configuração, para quem é nascido no primeiro decanato, ele não é tão positivo assim. Né? Ele pega uma quadratura também, porque vai estar no signo de Libra. Quando a gente pensa nessa energia libriana, não combinando com a energia capricorniana, é justamente pela ideia de que Libra preza mais pelas relações e pelas pessoas do que pelo resultado das coisas. Capricórnio preza mais pelo resultado das coisas do que pelas pessoas. Isso não tem nada a ver com altruísmo ou com egoísmo, tem a ver com o que faz sentido para cada um. Capricórnio, ele vai e busca o resultado primeiro e depois ele entrega o resultado para as outras pessoas, né? De forma bem material mesmo. Os capricornianos têm a tendência a cuidar materialmente. Amar para os capricornianos é entregar a estrutura, base e apoio material. Então ele vai primeiro, busca o resultado, depois ele volta, né, e cuida das pessoas com esse material. O libriano, ele vai e preza pelas relações e não pelos resultados.
E muitas vezes ele fica com as relações, que é o que tem valor para ele, mas sem resultados, né? Porque ele não andou, ele ficou conectado ao grupo e às pessoas, ao mesmo tempo ele não desgarrou, né, entre aspas, ele não foi, ele não lutou, ele não buscou e tal e tudo mais, fico com as relações, mas não busco tanto os resultados, né? E esse Mercúrio retrógrado, lá de setembro, ele traz justamente essa revisão de algumas relações, né? Da observação do quanto as relações estão ou não sendo levadas em conta, né? Ele traz esse Mercúrio retrógrado, que vai acontecer no signo de Libra, fala da gente conseguir harmonizar, da gente conseguir dialogar, da gente conseguir fazer não só pela gente, mas da gente conseguir levar as outras pessoas também. Então ele diminui o foco no resultado de Capricórnio, e isso não é tão interessante para o capricorniano, né? E o capricorniano nascido agora nesse primeiro decanato vai sentir isso bem mais forte lá setembro, né? 9/9 a 22/9. E aí, uma coisa que acontece um pouquinho depois ainda, que é o eclipse solar no dia 25/10 em Escorpião, né? Eclipse solar, ele sempre desliga energias, né? O eclipse solar é onde o Sol está eclipsado, então é onde ele acontece, ele é como se você apertasse o botãozinho e apagasse a luz, aquela energia fica sedada na nossa vida. Em contrapartida, a energia oposta fica acesa, porque os eclipses carregam sempre os nodos lunares, então se eu desligo, nesse caso vai ser desligado o nodo sul, em Escorpião, fica ligado o nodo norte, em Touro. Então, esse eclipse, ele é extremamente positivo para o capricorniano do primeiro decanato, porque ele vai conectar vocês com essa ideia do material, do crescimento, do desenvolvimento, do trabalho e dos resultados que esse nodo norte em Touro já vai começar a trabalhar desde dezembro de 2021. Então, um pouco mais lá para o final do ano, esses resultados, eles já começam a aparecer. Olhei para o lugar certo, né? Parei de olhar lá, desde o começo do ano, parei de olhar para o passado, me conectei com o futuro, entendo que teve um lugar muito importante, tudo que a gente fez, aonde que a gente chegou, né? Mas me conectei com o que eu precisava olhar, e eu estava precisando realmente olhar para frente, para o futuro, para as coisas novas, para a vida nova, para a dinâmica de mundo que estava acontecendo aqui. E aí esse eclipse ele já traz esses resultados, né? Ele já vem mostrando, abrindo porta, trazendo resultados, fazendo com que o capricorniano consiga colher, né, tudo aquilo que desde o comecinho do ano ele já estava ligado, plantando ali, conectado, né? Óbvio, vai de acordo com o que cada pessoa conseguiu, o quanto que cada capricorniano conseguiu guardar o saudosismo e o passado no bolso e olhar para o futuro, que essa é a temática dos nodos lunares para o capricorniano, né? Sim, honrar o passado e tudo o que foi e o que aconteceu, mas entender que não tem como levar ele para frente, tá? Então, esse eclipse solar lá de 25 de outubro vem falando justamente disso, dos resultados dos capricornianos, de acordo com tudo aquilo que eles conseguiram deixar do passado para trás e focar no futuro. Pronto. Capricornianos do segundo decanato, 1º de janeiro a 10 de janeiro. E aí a gente já começa, né, logo no comecinho do ano, janeiro já, né, parte de dezembro, comecinho de janeiro, com Vênus retrógrado no próprio signo de Capricórnio. Esse Vênus retrógrado no signo de Capricórnio vai trazer uma necessidade de estruturação das relações que você está vivenciando, né? Relações enroladas, desenrolam, tá? E não quer dizer que vão dar certo, só quer dizer que vai ser necessário tomar uma decisão com essas coisas que estão enroladas. Relações que não estão baseadas num futuro, ou construir alguma coisa, ou fazer alguma coisa junto, ou dar algum resultado, elas não passam por esse filtro de Vênus retrógrado agora no comecinho de 2022. Vênus em Capricórnio, ela já fala de uma necessidade de estrutura, de um pensamento de futuro, de uma relação estruturada, né? De uma relação onde eu estou com outra pessoa, mas o fim da relação não é a relação em si. O fim da relação é porque a gente tem um plano juntos, a gente tem um projeto de futuro juntos, a gente está
construindo alguma coisa juntas, a gente tem um negócio juntos, a gente está fazendo algo. Não é só a relação pelo fim da relação em si, né? A gente tem muita coisa em comum, não, mas a gente fica ali, essa relação nem vai, nem vem, nem vai para lugar nenhum. Esse filtro de Vênus em retrógrado em Capricórnio, ele vai fazer essa limpa nessas relações que estão na nossa vida sem uma finalidade. 80% dessa energia pega relacionamento afetivo, 20% vai pegar relacionamentos interpessoais, tá? As pessoas que estão aí na nossa vida, amizades, até mesmo relacionamentos familiares, enfim, relacionamentos no sentido geral, né? Isso já é sentido para os capricornianos no primeiro decanato, já entra meio que essa chamada de, opa, vamos acordar, não tá ninguém para brincadeira aqui, isso já vem desde o comecinho do ano, desde janeiro. Outras coisas aqui bem importantes, o eclipse solar em Touro de 30/4, né? Então em abril a gente tem o primeiro eclipse, é esse eclipse solar que vai acontecer na energia taurina. Como eu falei anteriormente, eclipse solar, ele desliga uma energia, vai ligar a energia oposta. Então esse primeiro momento do eclipse solar em Touro, ele desliga essa energia, que ele é que é a energia produtiva, de resultado, de futuro, e ele vai conectar lá com a energia oposta, que é Escorpião, que é o passado, que é como as coisas foram. Então, nesse momento, o capricorniano do segundo decanato vai ficar com muita clareza do que é que não pode mais estar na vida, de quais são os comportamentos, de quais eram os investimentos, de quais eram as ideias e estruturas passadas que precisam ser retiradas. Isso vai ficar muito claro, isso vem à tona, né? Isso é colocado aqui para cima e a gente consegue entender o que está na nossa vida, mas que não pode seguir adiante para esse novo momento. Então, nesse eclipse de abril, finalzinho de abril, ele traz isso com muita clareza para os capricornianos, né? Tipo, quem estava ali, poxa, quero fazer tal coisa, tô vendo isso e tal, mas tem uma certa bagagem aqui que não está me permitindo, né, fazer, não sei se abro mão, não sei se não abro mão. Esse eclipse do dia 30/4, ele vem e deixa tudo isso muito claro, né? Até porque, logo ali na frente, a partir do segundo semestre, os nós lunares entram em contato com quem nasceu no segundo decanato, né? Então, é como se no finalzinho ali do primeiro semestre você ficasse com muita noção, muita clareza do que é que precisa abrir mão. Começo do segundo semestre, já vem essa capacidade de realização, de construção do novo, né? Tocando pro futuro. Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, aqui é o caminho, né? E você, espero que, conseguindo cortar essas últimas amarras com o passado, essas últimas amarras que estavam prendendo você ali nesse passado. E esse eclipse solar vem para fazer isso. Tem um segundo eclipse, né? O eclipse lunar acontecendo lá em novembro, né? E esse eclipse lunar, ele que acontece no signo de Touro também, ele vem fazer essa última limpeza, né? Ele vem realmente entender que se ficou alguma coisa enganchada, se ficou alguma coisa que ainda precisa ser vista, sentida, honrada, mas deixada no lugar, esse eclipse lunar, ele vem para fazer isso, tá? Porque ele joga, né, essa luz dentro dessa ideia de passado, não para vivenciar o passado, mas para transformar o passado e deixar ele no lugar que ele pertence, ou seja, lá atrás. Então, esses dois eclipses que acontecem aqui e que vão interferir nos capricornianos nascidos no segundo decanato, ele toca ao passado, tá? Ele toca ao que precisa ser tirado da vida. E ainda, atuando sobre os capricornianos do segundo decanato, eu coloquei semestre na cabeça. No segundo decanato, tem o trígono de Urano lá em Touro, né? E que está é só um reforço de tudo aquilo que eu já havia falado. Urano em Touro está promovendo mudanças na estrutura básica da sociedade, na estrutura básica da vida de todo mundo, né? Então, Urano em Touro funcionando aí para quem nasceu no segundo decanato, fala dessa capacidade, dessa possibilidade de reestruturação e de uma visão, de uma conexão muito grande com o futuro,
né? Então, ficou aí para os capricornianos do segundo decanato, né? Parece que solidificarem, parece que estruturarem, darem a base para os novos passos, né? Montarem, promoverem essa estrutura em cima da qual a gente vai construir a nossa nova história aí, né? Então, tudo o que está funcionando aqui para o segundo decanato de Capricórnio fala em direção a isso, fala em direção ao futuro. A grande mensagem de Capricórnio para o ano de 2022 é: olha para frente, olha para o futuro. Capricorniano, ele é muito bom em lidar, né, com as coisas que precisam ser projetadas lá na frente. Então, eu trabalho aqui hoje para ter o resultado lá na frente. Agora ele vai precisar inverter um pouquinho, né? Ele vai precisar olhar lá para frente, né, do que é que está sendo necessário, de onde que as coisas estão indo e montar tudo isso agora, né? Essa montagem que eu preciso fazer com base numa coisa que se precisa lá na frente, né? E talvez essa conexão com o futuro dê um pouquinho mais de trabalho, né? Dê um pouquinho mais de trabalho para o capricorniano, porque ele é bom nessa, né, ver como que eu vou precisar lá e montar aqui hoje. Para o capricorniano ainda está com base no passado, que sempre funcionou, então eu aposto naquilo que sempre funcionou, né? E aí eu vou investindo naquilo que sempre funcionou, vou trabalhando, vou ali no dia a dia e lá na frente eu estou garantido. Só que esse como sempre funcionou é justamente o que vai precisar sair agora, né? Então, isso que é o que o capricorniano vai ter que desapegar nesse ano de 2022. Sabe aquele que sempre funcionou, sempre foi assim? Isso é certo, é sólido, é certeiro. Isso, o capricorniano é muito bom nessa parte. Só que agora isso não vai funcionar. Então, esse é o desapego do passado, né? Comportamentos, sentimentos, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de trabalhar, é esse desapego do passado, né? E esse olhar para o futuro, ó, as coisas estão indo para esse lado, tá se fazendo agora desse jeito, e se eu colocar a energia nisso daqui, né, eu vou conseguir manter, eu vou conseguir construir, eu vou conseguir estruturar. Então essa é a conexão capricorniana para o ano de 2022, construir o futuro com base no futuro, e não é construir o futuro com base no passado, como o capricorniano é acostumado a fazer, né, que sempre foi e vai continuar sendo, né? Então, o capricorniano do segundo decanato está extremamente conectado com isso, principalmente com essa ideia aqui de Urano, né, transitando em contato com vocês o ano todo, e dos nodos lunares no segundo semestre, tá? Chegando nos capricornianos do terceiro decanato, a gente aí tem um monte de coisa que acabou ficando para vocês. A primeira delas, os nodos lunares já entram de cara em contato com vocês aqui desde o comecinho, desde o final de dezembro de 2021, os nodos lunares já chegam dizendo, e não tem muito tempo como o segundo decanato de ficar pensando e fazendo todas as limpezas para depois eu ir para o futuro. Não, já entra tipo, vamos mexer aí, vamos movimentar, porque tem que ir para frente, tem que andar, tem que construir e tem que pensar no futuro e tem que ser agora. Não tem muito tempo para digestão das coisas como tem quem é nascido no segundo decanato. Já chega, né, e de cara já vai pegando essas coisas aí, tipo, olha, tem que ir, tem que fazer, tem que montar, tem que desmontar e montar e tem que ser agora. Na verdade, isso já vem sendo trabalhado no capricorniano do terceiro decanato, porque Plutão já está aí, e Plutão já deve estar aí há uns 4 ou 5 anos, e Plutão destrói num dia e constrói no outro, e desmonta e monta e remonta e faz diferente. Então parece que vocês já vêm numa série de tentativas e acertos e tentativas e erros, né, que ela já é meio constante assim. Então não vai ser tão difícil vocês fazerem esse remontar que esses nodos, que a passagem dos nodos vai exigir de vocês, principalmente aqui nesse primeiro semestre. Então, os nodos lunares passam, né, e já diz, ó, bora aí trabalhar, bora fazer o que precisa, né, e tem que ser agora, não dá para esperar muito tempo. Então, esse Plutão retrógrado que ele já vem, né, remoendo as profundezas, né, e as bases e as estruturas do capricorniano, nada mais é do que ele ter preparado você para a chegada, para a passagem dos nodos lunares. Você já vem testando, montando e desmontando coisas há muito tempo, então você já sabe o que funciona, já sabe o que não funciona. Já essa limpeza, ela já vem sendo feita há pelo menos uns 4, 5 anos, que foi quando Plutão
entrou aí e fez contato com o terceiro decanato de Capricórnio. A gente tem os Mercúrios, né, os Mercúrios retrógrados aí, que é o de janeiro, né, e o de janeiro vai pegar o signo mesmo de Capricórnio, né, esse terceiro decanato de Capricórnio, dizendo, e lembra que eu falei, todos os Mercúrios retrógrados que vão pegar esses signos de terra, vêm com um novo jeito de estruturar e de montar. Então, os capricornianos vêm montando, vêm estruturando, vêm remontando, reestruturando, fazendo coisas novas, de maneira bem prática mesmo, essa construção que precisa ser feita. Final de janeiro, Mercúrio retrógrado em Capricórnio, final de maio, Mercúrio retrógrado em Touro, e final de setembro, Mercúrio retrógrado em Virgem. Todos os signos de terra, todos os signos que falam. Vamos construir, vamos estruturar, vamos reestruturar, tá? Uma outra coisa que vai acontecer aí para os capricornianos do terceiro decanato, o eclipse lunar em Escorpião de maio, dia 16 de maio a gente tem um eclipse lunar, e esse eclipse lunar, né, ele conecta com a energia taurina, que é de produção, que é de produtividade, né, que é de realização, né? Então ele dá esse grande up, esse grande start naquilo que o capricorniano é bom, nessa energia de terra, de resultado, de realização, de materialização toda, que o capricorniano precisa fazer para ontem, nesse primeiro semestre, né? As coisas para os capricornianos do segundo decanato fica no segundo semestre, para os capricornianos do primeiro decanato fica no primeiro semestre de 2023. Isso vai chegar para todos vocês, tá? Só que cada um num período mais específico. A gente tem bem no comecinho do ano, aqui final de dezembro de 2021, início de janeiro, em janeiro todo, né, de 2022, Vênus retrógrado, né, pegando direto vocês, trazendo essa necessidade de reestruturar as relações e dar uma finalidade para elas. A finalidade da gente continua, a gente monta, a gente estrutura, a gente casa, a gente vai namorar, a gente vai noivar, a gente vai dar um próximo passo, ou vamos parar por aqui porque isso está indo do nada para lugar nenhum, e nada para lugar nenhum não é a temática capricorniana, muito menos de Vênus em Capricórnio, né? Então, as pessoas que estão na sua vida só fazendo hora, né, só para nada, só gastando o seu tempo e você gastando o tempo delas, vai fazer essa limpeza. Como eu falei anteriormente, 80% é para relacionamento, 20% para relações interpessoais, família, amigos, colegas de trabalho, enfim, todas as outras relações que a gente tem. Enfim, passei aí, né, por todos os decanatos. Por incrível que pareça, esse vídeo de Capricórnio acho que vai ser o mais longo, pelo menos tem sido mais longo até aqui, né? E agora vamos entender Capricórnio, mês a mês, a tarefinha capricorniana, mês a mês. Janeiro, né, já começa aí, essa energia capricorniana já começa com a limpeza. No mês de casa 8, olha para o passado, faz as limpezas todas, vê o que é que precisa tirar, o que é que não faz sentido, vamos transformar os padrões internos e vamos desapegar, tá? Então, janeiro já chegando mesmo para os capricornianos, já mostrando o que, para que é que 2022 tá aí. Ah, esqueci de falar, essa leitura é feita com base nas lunações, tá? Para quem gosta da parte técnica, toda essa leitura dos meses é com base nas lunações. As lunações acontecem mês a mês e acontecem em casas, e aí a gente entende o que cada signo precisa olhar, mudar, transformar, investir, enfim. Fevereiro, momento do capricorniano investir em si, autoimagem, autoestima, o físico, a saúde, sua relação consigo mesmo, com o seu físico, né? Então pega toda uma questão de autoconfiança também, segurança, né? De como é que você está lidando com você, como é que você está olhando para a sua imagem, se isso está legal ou não. Março, momento de entender um pouquinho, vivenciar um pouquinho as relações, um mês de casa 7, então vamos nos relacionar, vamos encontrar alguém, né? Vamos dar o próximo passo dentro da relação, né? Enfim, todas as coisas que dizem respeito a relacionamento. Abril, um mês de casa, um mês de uma casinha para olhar para o futuro, né? Aquela parte toda do capricorniano, precisa olhar lá para frente, ver o que está sendo necessário agora, ver o que está, ver para onde que o mundo está andando e pavimentar, né, essa estrada para o novo mundo. E isso acontece bastante no mês de abril. Maio,
Momento de aprender coisas novas, uma casa de comunicação, de trocas, onde eu pego informação, onde eu passo informação, onde eu pego ferramentas novas, né? Esse mês de maio está muito conectado com novos aprendizados, networking, novas pessoas, né? Fazer o transporte de informações, tanto receber informação quanto passar informação. Junho, de novo pega um momento de relacionamento, tá? Momento de dar de uma olhada e também vivenciar, né? Capricornianos também podem aproveitar um pouquinho e esse mês de junho é disponível para o capricorniano para isso. Julho, trabalho, carreira, realização profissional, vivenciar uma casa 10 nata e natural para o capricorniano, momento de resultados, momento de você já conseguir entender para onde que está indo, se está fazendo sentido e os resultados que você já começa a colher ali. Agosto, a outra casinha, ela é profissional, mas ela é mais voltada para o dinheiro, momento de avaliar investimentos, quanto ganha, momento de ver quanto gasta, momento de dar uma olhada, uma boa de uma checada nessa parte financeira sua. Setembro, saúde, momento para o capricorniano cuidar de saúde em setembro, né? Talvez você tenha se desgastado, trabalhado, investido tanto tempo no trabalho que não tenha sobrado tempo para cuidar de você. Então, em setembro é o momento para você cuidar disso. Outubro, de novo, trabalho, carreira, realização profissional, próximos passos, vamos subir um degrau, vamos ganhar um aumento, vamos ganhar uma promoção, todas essas coisas aqui em setembro, momento de investir na carreira. Setembro, isso é em outubro, carreira é em outubro. Novembro, de novo, uma casa financeira, né? Um momento de realmente aí pensar, construir, investir, guardar. É muito interessante porque de julho aqui até novembro são meses destinados a casas de trabalho, que é muito a temática capricorniana do ano, né? Capricórnio é sempre trabalho. Nem sempre Capricórnio é trabalho, mas nesse momento Capricórnio é trabalho. E de julho até novembro é bem trabalhado isso, olha só. Julho, casa 10, agosto, casa 2, setembro, casa 3, outubro, casa 10 e novembro, casa 2 de novo. Todas as casinhas de trabalho o capricorniano vivencia entre julho até novembro. Trabalho, 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 trabalho. E parece que um pouquinho mais de trabalho nesse período. Dezembro, última limpeza do ano, assim como começou lá em janeiro, termina aqui em dezembro. Casa 8, tirar o restinho que está sobrando, aquilo que realmente você até insistiu, mas agora, depois de um ano inteirinho, você está vendo que realmente precisa ficar para trás. Não era daquele jeito, não era daquela forma, não era aquela pessoa, não era aquele trabalho, não era aquela maneira de fazer aquele trabalho. Vem aí, vocês finalizam dezembro fazendo os últimos desapegos, ok? Então, passamos aí todos os meses. Mais uma vez, Capricórnio, momento de construir o futuro com base no futuro e não construir o futuro com base no passado. Essa é a principal lição de Capricórnio, o principal aprendizado de Capricórnio para 2022. Se você gostou, curte, né, o vídeo, comenta, compartilha com as outras pessoas, segue o canal. Se você quer estar mais perto, tem alguma dúvida, vai lá para o Instagram, que lá tem caixinha de pergunta todos os dias. Eu estou conversando de uma maneira mais direta com vocês lá, né? E até mais, até o próximo vídeo. Super beijo para vocês e um excelente 2022.